Meu nome é Paulo André Viana Nasser. Eu hoje sou conhecido no mercado por Paulo Nasser e descobri o direito quando estava ainda decidindo o que eu queria fazer da vida, porque antes de começar a faculdade de Direito, eu comecei a fazer uma faculdade de comunicação. Na verdade, eu era muito novo e nos primeiros 6 meses de faculdade, talvez pela minha idade, eu percebi que não era comunicação. Resolvi parar de estudar um tempo, fui trabalhar e depois de 2 anos percebi que era o direito o caminho por diversas questões sociais. Eu sempre tive um viés mais político, ligado a questões sociais, e aí resolvi que era direito que eu queria fazer mesmo, e foi aí que entrei com certeza no que eu queria fazer, e depois que estava lá dentro tive mais certeza que era aquilo que eu queria concluir. Eu era um aluno muito aplicado, porque eu já entrei mais velho na faculdade. Eu acho que essa maturidade, ela dá àquele que está estudando qualquer coisa uma perspectiva melhor, porque você já sabe o que você quer fazer, o que você vai fazer com aquilo que você está aprendendo, então acho que você aproveita mais a faculdade. Isso foi uma experiência que eu tive que eu acho bem legal replicar. E no decorrer da faculdade, eu acabei me destacando como um aluno mais aplicado, dedicado à leitura, tal, intervenções em sala de aula. E veio um convite no 8º, 7º, 8º período para eu ser monitor de Direito Constitucional dentro da faculdade, de um professor que eu tenho muito carinho por ele, professor Francisco Tavares. E ele que me apresentou assim, a docência do Direito Constitucional. E de lá para cá, desde o 8º período, eu nunca mais saí de sala de aula. Sempre foi algo secundário. Eu sempre fui advogado. Mas foi algo secundário que sempre esteve presente, né? Eu nunca consegui abrir mão disso. Eu me apaixonei pela docência, tanto que depois de tantos anos, eu já sou professor desde 2001. Eu, professor assim, contratado pela faculdade, eu fiz uma prova, passei em 2001 e sou professor dessa faculdade desde essa época. Eu dou 2 turmas nessa faculdade há muitos anos. E porque eu não consigo me afastar da docência da graduação. Eu acho que é uma área muito legal. A sala dos professores é uma coisa riquíssima na graduação. Num campus grande, você tem contato com vários professores e tal. Eu acho incrível isso. As minhas relações com os professores são fantásticas. É uma coisa fantástica. E, assim, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Embora a advocacia seja também uma parte da minha vida profissional muito representativa. A música, ela sempre esteve na minha vida, eu sempre gostei de música. Desde pequeno, adolescente, tinha uns grupos de música, né? Grupos de pagode, eu comecei a tocar inicialmente percussão. E aí aprendi a tocar vários instrumentos de percussão quando era garoto. Depois veio o violão, apareceu na minha vida o violão. E eu sempre tive a música também como uma atividade paralela. E durante um período da minha vida, que foi o período quando eu resolvi me dedicar à faculdade de Direito, porque assim, na verdade, quando eu comecei a faculdade de Direito, eu comecei mais velho, eu já trabalhava. E eu trabalhava numa multinacional, que me arrancava o couro. Quando eu resolvi sair dessa multinacional, porque eu tive que optar, eu recebi um convite nessa multinacional para eu me mudar para São Paulo, e eu já fazia Direito, eu estava no 5º ou 6º período de Direito ali. E eu ia ter que abandonar o Direito e seguir na área comercial, porque eu trabalhava na área comercial dessa empresa. Eu era vendedor dessa empresa. E eu ia assumir uma direção, uma supervisão fora do Rio, em São Paulo. E aí foi um momento de opção, e eu resolvi sair da empresa para me dedicar exclusivamente ao Direito. E eu precisava ganhar dinheiro. Já tinha uma independência financeira e tal. E eu sempre toquei violão, tinha os grupos dos amigos que tocavam, muitos amigos meus viraram músicos profissionais, né? E aí foi a época em que eu comecei a tocar violão com essa galera, eu sozinho mesmo, em barzinho, para conseguir custear a minha faculdade ali, o final da minha vida na faculdade. Foi isso, faltando uns 3 períodos para terminar, e que eu entrei no escritório de advocacia, e aí eu tive que ir diminuindo, mas confesso que sinto muita falta
do violão e da música nesse lado profissional, de você tocar para pessoas que te ouvem, muito legal. Dentro do Brasil hoje, a perspectiva do direito constitucional está ganhando um âmbito que nunca teve. Na verdade, hoje, né, a gente está passando por um amadurecimento político que está fazendo com que as pessoas discutam mais isso com mais propriedade. A imprensa tem ajudado nisso, embora às vezes ela atrapalhe em alguns casos. Mas a grande verdade é que a nossa história constitucional ela sofreu muitos percalços. Nós vivemos muitas ditaduras ao longo da nossa vida democrática. E nós nunca conseguimos atingir uma maturidade democrática. O nosso povo nunca teve isso. Aliás, no Brasil, eu brinco em sala de aula que a gente nunca teve uma guerra aqui dentro. Uma guerra séria, né? Tudo nos foi dado. Independência ou morte lá, proclamação da independência, você derramou uma gota de sangue, né? Fomos independentes sem absolutamente não termos brigado com ninguém. Pelo contrário, Dom João, quando saiu daqui, falou: tem que perder o Brasil para alguém, será para vocês, Pedro. Será para você, Pedro, meu filho e tal. Na verdade, nunca se teve uma guerra. E depois proclamamos a República, também foi muito mais um golpe de Estado do que propriamente uma revolução republicana. Não houve revolução. Tem um livro que eu gosto muito, chamado Os Bestializados, que é de um autor, um historiador muito famoso, Murilo, e ele conta esse período da história. O nome do livro existe justamente porque as pessoas receberam a República bestializada. Ninguém imaginava que a República é isso, né? Por que mudou? Então não houve uma revolução republicana, né? O povo na rua quebrando, não. Então, assim, tudo no Brasil foi muito dado pra gente. E isso faz com que a gente, de alguma forma, se torne politicamente meio acomodado, penso eu, né? Uma posição minha. E ao longo dessa história toda do Brasil, né, nós tivemos ditaduras. Depois da proclamação da República, tivemos a Revolução em 1930, depois em 1937 a ditadura de Getúlio, depois voltamos para a democracia em 1946, aí em 1964 novamente uma ditadura, agora voltamos para a democracia em 1985, tomara que não venha uma nova ditadura, né? Mas a ideia é que a gente consiga viver mais tempo dentro dessa democracia para que a gente consiga amadurecer nossas instituições democráticas. Acho que só o tempo dá a maturidade necessária ao povo, às instituições, para que ela viva esse amadurecimento e a gente consiga expurgar nossos problemas ao longo da nossa história. Ele é uma prova hoje com um grau de dificuldade bem elaborado. E, obviamente, se pede ao aluno de 19º e 10º período para que ele tenha uma visão importante sobre praticamente todas as matérias que ele viu na faculdade. É óbvio que nós sabemos que nós temos deficiências em algumas matérias, somos bons em outras, mas eu sempre digo que há matérias estratégicas dentro do exame de ordem. E constitucional é uma delas. E eu explico por quê. Na verdade, a prova é composta de 80 questões, onde em média 8 são de constitucional. Só que como constitucional ela permeia todas as matérias, você vai encontrar questões de constitucional na prova de processo penal, na prova de processo civil, na prova de civil, na prova de penal, na prova de direitos humanos. Então, por vezes, constitucional responde por 10 questões na prova. Já teve concurso que ela respondeu por 12 questões. E dentre outras matérias que tem 10 questões na prova, constitucional é a matéria que tem o menor conteúdo de leitura. Então, veja, que outras matérias você vai ter de 8 a 10 questões na prova? Penal, processo penal. Civil, processo civil. Trabalho, processo trabalho. O volume de leitura, basta você ver quantos livros você tem em casa para estudar processo civil e civil, para estudar processo penal e penal. Constitucional só tem um manual lá, direito constitucional. Então, eu penso que constitucional, independente da matéria que o aluno vai escolher na segunda fase, ela seja uma matéria muito importante na primeira fase, porque é uma matéria estratégica. Ela vai ler menos coisas, a pessoa vai ler menos coisas para fazer mais questões. Então, ética e constitucional são duas matérias que têm essa perspectiva. Então, dentro de uma estratégia de preparação para o exame de primeira fase, eu acho que constitucional é uma matéria que tem que dar um peso maior na leitura. Óbvio que um professor vai te orientar melhor em quais tópicos estudar, porque não cai tudo, né? Que temas ler. E aí você consegue reduzir ainda mais
a sua quantidade de leitura para acertar um número maior de questões. Então, se você vai bem em ética e vai bem em constitucional na prova da ordem, de primeira fase, certamente você vai conseguir os 40 pontos. Isso é uma estatística que a gente conseguiu já empiricamente perceber no dia a dia de professor. No que tange a segunda fase do exame de ordem, constitucional, ele é o exame que é a matéria que dentro do exame mais aprova. Isso numa estatística apresentada pela própria FGV, dos últimos 10 exames. Constitucional aprova o dobro quase da segunda matéria que mais aprova, que, salvo engano, é civil. E por quê? Isso tem um motivo. Porque a prova de constitucional é uma prova que ela é muito linear, ela não tem surpresas. Então, assim, é bem aquilo que um professor perguntaria dentro de uma graduação, é bem aquilo dentro daquilo que a gente estuda na graduação. Então, dentro de uma perspectiva linear de perguntas, é fácil você preparar o aluno para as matérias que efetivamente ele vai encontrar na prova. Então, não temos surpresas, questões teratológicas, discussões de temas nunca discutidos antes. Então, nós não temos esse tipo de coisa. Então, assim, por conta dessa linearidade da prova, ela prova muito na segunda fase, pela própria OAB, e aqui no curso Fórum, ela prova muito mesmo, né? A gente, no último exame aí, tivemos 80%, mais de 80% de aprovados, o que nos deixa, a mim e o professor Marcelo Galante, muito feliz. Esses dias eu estava assistindo uma palestra de uma pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas, e ela usou um termo muito legal. Ela falou o seguinte: existe os nativos digitais e os imigrantes digitais. Eu sou um imigrante digital. E hoje é uma realidade da vida, né? A vida online é uma realidade da vida. E óbvio que você vai encontrar resistências por aqueles que não enxergaram isso ou que viveram e deram certo em outro momento, né? O cara que falou, o cara tomou refrigerante, comeu gordura a vida toda e morreu com 70. Sim, mas hoje sabe-se que não se deve tomar tanto refrigerante, não se deve comer tanta gordura. A gente aprendeu, né? O cara vai falar dentro da perspectiva dele da área de conforto, mas era assim, era bom, tá? Mas pode ser melhor. E eu acho que isso aconteceu também com o ensino. Eu acho que o ensino deu espaço. O que há muito tempo atrás a Rede Globo passava, não sei se passa ainda, telecurso segundo grau, né? Que era uma inovação naquela época. Hoje é muito mais do que isso. Hoje você tem a aula a hora que você quiser, dentro da casa do aluno. Ele não tem que pegar ônibus, não tem que gastar com lanche fora de casa, não tem que correr os riscos de andar na rua, num grande centro, que é perigoso hoje. Não tem que acordar 2 horas mais cedo, tem que dormir 2 horas mais tarde, porque pegou engarrafamento. O cara acorda, toma seu café, liga o computador e tem lá a aula dele. Isso exige disciplina, sem dúvida que exige disciplina. Mas quem disse que os outros também não exigiam, né? Só que antigamente teu pai te acordava às 6 da manhã e botava você para a escola. Foi essa disciplina. Ninguém ia acordar sozinho e ir para a escola às 6 horas da manhã se seu pai não mandasse. É um hábito. E que você consegue desenvolver também. Só que em vez de você sair para a escola, teu pai vai botar você na frente da televisão, ligar o computador e falar, estuda aí, criatura. Né? E obviamente, a tecnologia está se desenvolvendo ao ponto de criar uma interatividade que quem está do outro lado da televisão, lá do lado da produção do ensino, sabe se o cara está assistindo, sabe se o cara está produzindo conhecimento, tem provas. Enfim, eu acho que a tecnologia ela é uma realidade real. Eu costumo brincar com meus alunos que e-mail já é velho, ninguém mais fala e-mail. Hoje é o WhatsApp. Então, eu chego na sala de aula, às vezes, e dou meu WhatsApp. Se eu tenho e-mail, gente, coisa antiga, e-mail, né? Antigamente se passava carta. Hoje eu não me vejo na frente do computador. Óbvio que profissionalmente ainda faço e-mails, escrevo e-mails. Mas se sentar na frente do computador e digitar um e-mail, para mim já é uma coisa antiga, né? Hoje é muito mais fácil você pegar seu celular, digitar uma mensagem, rapidamente saber se ele recebeu, se leu. Então eu acho que a tecnologia ela veio para ajudar. Obviamente que a gente tem que tomar os cuidados necessários para que isso seja feito de forma ordenada, estudada, mas sem dúvida é um instrumento de estudo que faz muita diferença para o nativo digital. Na verdade, o nativo digital é um cara que já nasceu com isso. Tenho crianças pequenas que mexem com uma habilidade tão grande no meu celular, meus filhos, eles têm 4, 5 anos, que certamente eu, quando tinha a idade deles, sei lá, comia areia ainda. Então, na verdade, eu acho um barato essa coisa do ensino à distância.
Eu posso dizer que sou um privilegiado, porque realmente Marcelo foi uma pessoa muito importante nessa relação profissional que o Curso Fórum estabeleceu, nessa perspectiva de termos uma dupla ensinando as matérias de primeira e segunda fase, exame de ordem. Marcelo e eu somos diferentes na formação. Marcelo é paulista, sou carioca, palmeirense eu sou flamenguista, mas nós dois tivemos uma formação bem bacana, né? Assim, e acima de tudo, o que eu acho que faz com que a nossa relação seja bem legal é a generosidade de ambos nessa relação, sem vaidades. A gente está em torno de um projeto que é fazer com que os alunos de primeira e segunda fase sejam aprovados. Isso é muito legal. Eu já trabalhei, obviamente, no direito fora dele com pessoas e que às vezes as vaidades pessoais fazem com que ele não se torne um amigo, se torne um player, um cara que você tem que vencer. Além de vencer o mercado, você tem que vencer a ele e tal. E isso na minha relação com o Marcelo não existe. É muito legal. Até a cumplicidade que existe entre a gente nessa questão do trato do aluno, dessa relação que a gente tem em sala de aula e fora dela também, porque segunda fase a gente leva trabalho para casa, né? Então é um prazer muito grande trabalhar com o professor Marcelo e dizer que deu muito certo, né? A gente, nessa parte acadêmica, realmente, a gente faz um trabalho junto, em equipe que é incrível, Bom, Paulo Nasser é uma pessoa que gosta de trabalhar. Na verdade, eu tenho um prazer imenso em trabalhar com o que eu gosto. E eu dei uma sorte incrível na vida, que é trabalhar com o que eu gosto. Na verdade, tive que fazer escolhas em algum momento. Quando saí de uma empresa multinacional que eu estava muito bem posicionado, recebendo uma promoção para ir para São Paulo, ganhar quase o dobro que eu ganhava no Rio. O apartamento seria custeado pela empresa, eu teria carro pela empresa. Eu estava no início da minha vida profissional, então tinha assim uma perspectiva brilhante dentro da empresa. Os meus superiores me prestigiavam e eu tomei a decisão de sair dessa empresa para fazer o que eu gostava, que era estudar direito com vontade, ser advogado, ser professor. E isso é um privilégio para mim. Eu sei que muitas pessoas não têm esse privilégio. Então, eu, quando acordo para trabalhar todo dia, eu sinto um prazer incrível de fazer o que eu faço. Dou muitas aulas gratuitas, né, em colégios de segundo grau, públicos, falando direito constitucional. Na própria faculdade que leciono, faço vários projetos que a faculdade não me paga por isso. Mas porque estar em sala de aula é uma coisa que para mim não é trabalho. Para mim é um prazer incrível poder estar participando do conhecimento. Então, eu sou um cara muito feliz com o que eu faço profissionalmente. E pessoalmente sou por isso muito realizado.